Esdras 8, do 21 até o 23. Amém? Então, apregoei ali um jejum, junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, e para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos, e para tudo o que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei dos exércitos, exércitos e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havia dito que a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Versículo 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havia dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem daqueles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Pai, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite. Eu oro para que através dela o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações e que em tudo nós possamos ver a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas aqui neste lugar, Pai. Fica à vontade entre nós, através do teu Espírito Santo, que nós possamos desfrutar do teu amor, mergulhar na ação do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas aqui neste lugar. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão. A pandemia que nós ainda enfrentamos, né? Que ainda não terminou e breve vai passar, e eu acredito particularmente que nós vamos ter que aprender a conviver com algumas coisas também, né? Até o organismo criar sua própria resistência. E essa pandemia, ela tirou, ou ela tentou tirar da igreja algumas coisas que são essenciais, importantíssimas para a igreja, né? Por exemplo, essa pandemia, ela nos tirou do culto e nos levou para o online, tirando de nós a comunhão, o toque, né? O estarmos juntos. E isso é ruim, porque aí nós hoje pensamos que nós podemos fazer tudo de forma online à distância, né? Isso aconteceu, por exemplo, na educação. As escolas, as faculdades anteriormente, desmereciam as faculdades chamadas de à distância por causa do ensino online. E hoje, que já pode voltar ao presencial, as faculdades não retornaram com todas as aulas presenciais, porque ela aprendeu que a faculdade à distância não estava de tão errada assim, que tinha os seus pontos positivos. Então, a pandemia, ela tentou tirar de nós algumas coisas, entre elas o fato de estarmos juntos, né? O fato de termos comunhão, inclusive relacionado não apenas à igreja, mas também à família. Muitas pessoas ficaram aí 1 ano, 2 anos sem poder visitar os seus pais mais idosos, correndo talvez o risco, para não correr o risco, melhor dizendo, de levar para os seus pais uma doença que poderia matar. E espiritualmente falando, essa pandemia afetou muito a igreja também por causa dessas coisas. Aí nós não estamos mais acostumados à vigília, aos cultos de oração. Nós trocamos os cultos de oração por lives de oração. As lives talvez é mais fácil da gente participar em casa, não é? Às vezes lá no conforto do nosso lar, assentado no nosso sofá, e aí você vai ali assistindo uma pessoa orar do outro lado. E é claro, irmãos, é evidente que não é a mesma coisa de que quando nós nos reunimos como igreja para um culto de oração. E essa pandemia, além disso, ela nos fez esquecer também algumas coisas importantes da caminhada cristã, da prática cristã.
e é visto que nós enfrentamos um momento difícil. Todos nós, cada um de nós que estamos aqui, temos particularmente uma guerra, uma luta, uma batalha, seja contra um pecado que ainda nós não nos libertamos dele, ou seja contra alguma adversidade que a própria vida nos conduziu até ela. Nós não estamos isentos de passarmos por dificuldades. Eu constantemente prego isso aqui na quinta-feira. E às vezes nós enfrentamos alguns momentos de frieza espiritual. Enfrentamos alguns momentos de desânimo, de fraqueza, de enfraquecimento. Onde parece que Deus está muito longe. Muitas vezes nós nos colocamos na posição de críticos da igreja. E sabemos encontrar todos os defeitos da igreja. Mas na verdade nós fazemos isso porque o nosso coração está distante de um Deus, está distante de uma renovação espiritual, está distante do mover do Espírito Santo. E aí às vezes nós estamos fracos, estamos frios, e estamos longe demais, e às vezes não sabemos como lutar, como batalhar essa batalha tão intensa contra o desânimo, contra a frieza espiritual, contra a distância que nós mesmos às vezes criamos com o nosso Deus. E nessa noite eu quero te oferecer uma das armas para que você possa combater a luta que você está passando por ela. Eu sei que você está enfrentando uma dificuldade, uma adversidade muito grande. E hoje eu quero lembrar você algo que essa pandemia talvez te fez esquecer. Nós vamos falar mais uma vez de um assunto, assim como eu preguei domingo passado sobre a vinda do Senhor. Nós vamos falar mais uma vez de um assunto que tem ficado um pouco de lado, um pouco distante dos nossos dias. Também por causa da pandemia, porque nós fomos para dentro de casa, nós fomos para o online. Graças a Deus já saímos dele, mas ainda não, o nosso carro ainda não acelerou. Nós estamos naquele momento quando você está viajando e para no posto de gasolina para ir ao banheiro ou para abastecer. E aí você vinha num ritmo de viagem. Quando você para no posto e sai do posto, você demora um pouco a recuperar aquele ritmo de viagem. Você não vai voltar na mesma velocidade. Se você estava viajando a 100 km por hora antes de parar no posto, depois que você para no posto, a sua velocidade cai para 70, 80 km por hora. E você vai levar um tempo até que o seu cérebro assimile a velocidade que você estava anteriormente para você seguir viagem. Assim está a nossa caminhada. Nós paramos em algum lugar e retomamos, já estamos de novo em pista de rolamento. Mas o nosso cérebro ainda não assimilou algumas coisas que nós precisamos fazer. Como estarmos juntos, como estivemos lá no encontro de casais, de orarmos juntos, como oramos juntos aqui semana passada, de voltar às classes de discipulado, como estamos fazendo com o projeto Dorcas, com a escola de profetas. O nosso cérebro ainda não assimilou algumas coisas. Então eu quero te lembrar de uma arma muito poderosa que você tem ao seu alcance para se renovar espiritualmente diante do Senhor. Como eu disse, é visto que todos nós aqui enfrentamos um problema, enfrentamos uma luta, cada um de nós temos uma guerra. Você pode perguntar um por um, cada um está enfrentando uma batalha. E esse texto nos apresenta uma situação muito difícil. Israel havia sido levado ao cativeiro babilônico, e após 70 anos o Senhor revela a Esdras que era hora de voltar e reconstruir a cidade. A primeira ação que precisava ser reconstruída era o templo do Senhor. Esdras vai vir antes de Neemias, porque você é bom de Bíblia e você se lembra que Neemias reconstruiu os muros. Esdras volta antes de Neemias para reconstruir o templo. Porque em todo o processo de reconstrução, preste atenção, olha para mim.
Em todo o processo de reconstrução, a primeira coisa que você reconstrói é o altar, é a adoração a Deus, é o lado espiritual. Você não começa restaurando o seu casamento no terapeuta, você começa restaurando o seu casamento no joelho, no altar. Você não começa a resolver o seu problema financeiro no agiota, ou no seu gerente lá do banco. Você começa a resolver o seu problema financeiro no altar. Você reconstrói primeiro o lado espiritual, para depois reconstruir os muros. Esdras recebe a revelação do Senhor, e ele, no capítulo de número 1, procura o rei. Eu vou abrir aqui só para me lembrar o nome do rei, Ciro, né? No ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca do profeta Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar o pregão por todo o seu reino, como também está escrito, dizendo. Qual é o pregão do rei Ciro? O pregão do rei Ciro é a libertação dos judeus, a possibilidade deles retornarem para Deus, para o Senhor, para a sua terra e reconstruir a sua nação. Antes do povo ser levado cativo para a Babilônia, Deus revela a Jeremias que eles ficariam lá 70 anos. E quando os 70 anos acabam, Deus revela ao rei e Deus revela a Esdras que é hora de voltar para reconstruir, para recomeçar. E aí Esdras procura o rei Ciro, rei da Pérsia, e fala para ele, olha, você pregoou o aviso aí, e Deus está mandando a gente voltar, porque esse ano está completando exatamente 70 anos do nosso cativeiro, e nós queremos voltar para lá. E aí o rei permite com que eles retornem. Porém o caminho era muito longo. Seriam aproximadamente 1 ano de caminhada, de jornada, até que eles chegassem à sua terra. Eles iriam cruzar povos inimigos, e eles corriam o risco de serem atacados. A situação aqui é adversa, porque há muito trabalho pela frente, né? É a reconstrução de uma nação, e a jornada a qual eles estão entrando é uma jornada perigosa, é um risco que eles estão correndo, mas eles têm uma segurança, estão debaixo das promessas de Deus. Deus havia feito uma promessa, amém, irmãos? Talvez você está passando por um momento difícil, talvez você está enfrentando um momento complicado. Mais do que nunca nós estamos precisando ter, em primeiro lugar, nós estamos precisando ter promessas de Deus sobre as nossas vidas. O que Deus tem prometido a você? Quais são as promessas que o Senhor tem revelado sobre a sua vida? Pastor, eu estou vivendo sem promessas. É por isso que eu estou falando isso. A pandemia tirou de nós as promessas de Deus. Cadê o profeta abrindo a boca e nos dando as promessas do Senhor? Falando a nós aquilo que o Senhor irá fazer nos próximos tempos sobre a minha vida e sobre a sua vida. Cadê as promessas? A pandemia não pode roubar de nós as promessas. Ou então eu preciso me lembrar das promessas que Deus tem sobre mim. Deus prometeu coisas que ainda não cumpriu. Existe uma promessa. É por isso que eu não desanimo. Por isso que eu não recuo. Por isso que eu continuo acreditando. Porque tem promessas que não se cumpriram. Então a jornada é difícil. A jornada é perigosa. Mas eles estão debaixo de uma promessa divina. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando. Mas talvez você está na mesma condição deste povo. Este povo vive um período difícil, onde a jornada era complicada, era perigosa, e há um grande trabalho a ser executado lá na frente.
E aí o texto que nós lemos, o que então que eles vão fazer no versículo de número 21? Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Você vive um momento de frieza espiritual, você vive um momento de adversidade, você vive um momento de luta, de guerra constante, está difícil para você, como estava difícil aos judeus na Babilônia. Eu tenho uma arma para lembrar você: o jejum. Qual arma, pastor, o Senhor tem para nós? Para que nós possamos buscar avivamento e renovo espiritual e as promessas de Deus sobre as nossas vidas. O jejum. A pandemia não pode roubar de nós a prática do jejum. Ô pastor, mas num culto de domingo o senhor vai falar sobre jejum? Vou. Eu queria ter um pozinho mágico para derramar sobre a sua cabeça e falar assim: está resolvido o seu problema de frieza espiritual. Mas nós não temos esse pozinho. Eu tenho até um óleo da unção aqui, mas ele sozinho não resolve, porque ele não é mágico. Ele pode ser consagrado, mágico ele não é. Eu queria poder resolver os seus problemas dessa forma, mas não é assim. Eu preciso apresentar a você como pastor as ferramentas para que você venha lutar contra esse período difícil que você está passando. Seja com seus filhos, seja na sua casa, seja no seu casamento, seja na sua vida profissional, seja na sua vida financeira. Existem ferramentas, existem armas que você pode fazer uso delas para se levantar diante do Senhor. Hoje aqui eu quero te mostrar essa: o jejum. Quando o rei deu o aval para que o povo retornasse da Babilônia para Israel, a caminhada era difícil, a caminhada era perigosa. E o que Esdras fez? Apregoou um jejum. O jejum tem propósitos claros e o texto nos mostra 3 propósitos do jejum. Abre um parêntese antes de falarmos sobre esses 3 propósitos do texto. A primeira finalidade com a qual o jejum foi implantado na lei de Moisés e posteriormente na igreja, através da graça, através dos ensinamentos do próprio Senhor Jesus, o principal motivo que nos leva a jejuar é estar mais perto de Deus. Amém? Enquanto você mortifica sua carne, você vivifica o seu espírito, e isso te afasta do pecado e te coloca perto do Senhor. Para que você jejua? Para estar perto de Deus. Significa que este é o único motivo do jejum? Não. A cada momento de adversidade, a cada situação, a cada causa que nós enfrentamos, o jejum poderá ter propósitos diferentes. Vamos olhar aqui para o texto de hoje. Primeiro propósito do jejum está no versículo de número 21. O jejum é para nos humilharmos diante de Deus. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o Senhor. O jejum nos quebra, o jejum nos derruba, o jejum nos enfraquece, o jejum nos humilha diante da poderosa mão do Senhor. Para que eles apregoam aqui um jejum? Primeiro lugar, para que o povo se humilhasse, descesse do salto, descesse do tamanco, abrisse mão do seu dinheiro, da sua fortuna que eles tinham conquistado na Babilônia, e olhassem para Deus. O jejum tem o poder de fazer isso com você. Talvez você se ache o bonzão da balachita, o mais santo entre todos os irmãos da igreja. Talvez você se considere o melhor. Talvez você consiga observar tudo que a igreja está fazendo de errado, tudo que a igreja deveria consertar, mas o seu coração está frio espiritualmente. O jejum vai ser bom para você, porque o jejum te quebra.
O jejum te humilha. O jejum é nós falando para Deus assim: eu não preciso de carne, eu não preciso de pão, eu preciso é do Senhor. Quando uma pessoa se dispõe a jejuar a Deus, ela está descendo para que o seu Deus seja elevado. Nem é em si o jejum, só a decisão de jejuar já quebranta o seu coração, já humilha o seu coração na presença do Senhor. Quando o povo jejuou, mesmo diante da riqueza que eles tinham e da adversidade que vinha pela frente, isso quebrantou o coração do povo diante do Senhor. Sabe por que o seu coração não quebranta? Porque você não jejua. Porque o dia que você jejuar, seu coração vai quebrantar. O diabo vai tentar colocar para você 1000 motivos para você não jejuar. O diabo não quer que você jejua. O diabo quer que você continue frio, fraco, abatido, derrotado, desanimado, pensando em desistir. Ah, eu não posso jejuar porque eu tenho uma úlcera. Eu não posso jejuar porque eu tenho um remédio. Eu não posso jejuar porque dói o estômago. Eu não posso jejuar porque acordo tarde. Eu não posso jejuar porque acordo cedo. Eu não posso jejuar porque trabalho no outro dia. É tanto uma fala do diabo que eu preciso lembrar você que existem inúmeras formas de jejum que não atrapalham a sua úlcera no estômago, que não atrapalha o seu remédio, que não atrapalha o seu serviço. Não é possível que entre tantas formas de jejuar, não existe uma sequer que não seja adaptável ao seu estilo de vida. Por isso que é o diabo. Você precisa tomar o remédio? Fala para Deus: Senhor, eu vou jejuar até meio-dia, mas o Senhor sabe que eu tomo esse remédio aqui, então eu preciso tomar esse remédio com leite, tal horário eu vou tomar esse remédio com leite. Você não tem que deixar de jejuar, você tem que falar para Deus, na sua oração do jejum, o que você está fazendo. Ah, não posso ficar sem comer. Abre mão de alguma coisa que você gosta, durante um maior período de tempo. Você não consegue se abster de tudo por um dia, por meio dia. Se abstenha de algo que você gosta durante uma semana, durante 15 dias. Não é possível que não exista nada dentro do jejum que não seja adaptável à sua vida para que você agrade o coração de Deus. Enquanto você arruma desculpas para não fazer, o diabo está feliz com você. Ele está alcançando o objetivo dele. No texto, qual é o primeiro propósito então do jejum? Nos humilharmos. Segundo, o jejum é para pedirmos ajuda ao Todo-Poderoso. Esdras 8:21b. Para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que é nosso. Esdras chega diante do rei e fala assim: o senhor falou que nós podemos ir embora. E o rei fala assim: pode ir embora. Junta aí quem quiser ir embora. Segue o caminho de vocês. Acabou o cativeiro. O Esdras deveria e poderia ter pedido ao rei uma escolta militar para acompanhar o povo de Israel nessa jornada, uma escolta armada, para que eles tivessem uma jornada segura até lá. Só que se você prestou atenção no texto que nós lemos, ele ficou com vergonha de pedir isso para o rei. Ele chega para o povo e fala assim: olha, fiquei com vergonha de pedir ao rei uma escolta militar, e agora nós vamos ter que confiar na boa mão do Senhor. Eu falei para o rei que Deus seria conosco, porque Ele é a favor de quem está com Ele, e Ele é contra quem o abandona. Ele não pediu a escolta militar, e agora eles têm uma jornada complicada pela frente. O que eles vão pedir então? Ajuda a Deus. Para que você precisa jejuar? Para que o Senhor te ajude. Está difícil a sua batalha? Jejue por ela para que o Senhor te ajude. Fala: Senhor, eu vou jejuar porque eu estou frio espiritualmente e eu não aguento mais.
Fala para Deus: eu vou jejuar em favor do meu cônjuge, eu vou jejuar pelos meus filhos, eu vou jejuar pela minha casa, eu vou jejuar para que o Senhor me liberte desse vício que eu estou enfrentando, desse pecado que eu estou praticando. Jejue para que Deus te ajude. Esdras aqui está jejuando para que o Senhor o ajude. Clame a ajuda de Deus através do jejum. Peça ajuda ao Senhor jejuando. Fala: Senhor, eu estou mortificando a minha carne para que o Senhor seja comigo. Abre parêntese. O jejum não é uma moeda de troca. Amém? Me dá um jejum que eu te dou uma bênção. Não é assim que funciona. Se fosse, seria muito fácil, né? Bastaríamos jejuar e as coisas dariam certo. Não é uma moeda de troca. Lembra sempre do primeiro princípio do jejum. É para que você esteja perto de Deus. Não é uma moeda de troca. Mas é a ferramenta a qual você pode pedir ajuda ao Senhor. Talvez você já chorou e não foi suficiente. Talvez você já orou e não foi suficiente. Talvez você já fez uma campanha de oração nas quintas-feiras e não foi suficiente. Talvez você já foi fiel ao Senhor e mesmo assim não foi suficiente. Por quê? Deus quer escutar você pedindo a ajuda dele através do jejum. Existem 3 coisinhas que acompanham o cristão em qualquer época, em qualquer lugar e em qualquer situação. Todo cristão ora, jejua e lê a Bíblia. Ele pode ser pentecostal, tradicional, da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, ele pode ser até adventista do 7º dia. 3 coisinhas acompanham o cristão em qualquer situação. Se você conversar com o irmão pentecostal, ele ora, jejua e lê a Bíblia. Se você conversar com o irmão tradicional, ele ora, jejua e lê a Bíblia. São 3 práticas básicas que nos mantêm de pé diante do Senhor. Você já parou para pensar que atualmente é o que nós menos fazemos? Não, pastor, eu estou orando, aleluia. Eu estou orando todo dia, 2 horas, maravilha, glória a Deus, amém. Continue orando, e glória a Deus pela sua vida. Você é um remanescente. A maior parte da igreja quer festa. A maior parte da igreja quer espetáculo. A maior parte da igreja quer emoção. A maior parte da igreja quer carne. Se mantém assim, meu irmão, orando. Mas a maioria não quer orar. Eu provo para você que não quer orar. Vem às nossas vigílias, você vai ver a quantidade de pessoas. Vem aos cultos de oração, você vai ver a quantidade de pessoas. Repare os irmãos na hora que a gente fala, vamos orar, e você vai ver os narizes torcendo. O pastor chama para orar, meu Deus, ora em casa. Nós não oramos mais. Nós não lemos a Bíblia. Entra ano, sai ano. Pessoas têm 10, 15, 20 anos. Já leu a Bíblia toda? Não. Frequenta a igreja, é batizado. Já leu? Não. Por quê? Não dá tempo. É cansado, dá sono. É o diabo que faz isso mesmo. O diabo vai pôr um filme bacana para você assistir na hora de você ler a Bíblia. Nós não oramos, nós não lemos a Bíblia e nós não jejuamos. Nós não jejuamos. Pastor, não, pastor, eu leio a Bíblia, aleluia. Permaneça fiel, os dias são maus. Pastor, eu estou jejuando, não faço isso há X anos. Maravilha sobre a sua vida, continue fiel. Mas a grande maioria quer fácil, sem jejuar. Deus quer escutar você pedindo ajuda para Ele através do jejum. Terceiro objetivo do jejum no texto. O jejum é para reconhecer que a ajuda de Deus é mais valiosa
do que a ajuda dos poderosos deste mundo. Versículo 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Para que serve o jejum? Quando você jejua, você está dizendo para Deus que o auxílio divino é melhor do que o auxílio humano. É melhor que o auxílio humano. É bem melhor do que o auxílio humano. Pode ter certeza disso. Talvez você está esperando a ajuda do político que você conhece. Talvez você está esperando a ajuda do grande empresário, do seu patrão, do Lagoa Cred, do agiota, do terapeuta, do psicólogo, do seu amigo. Quando você se dispõe a jejuar, você está falando assim: a minha ajuda vem de Deus e não do homem. Pastor, mas a minha situação é difícil demais, é muito complicada. Eu entendo a situação de Esdras. Irmãos, o rei está fazendo um favor de deixar eles embora. Ele ia pedir ainda alguma coisa? Se eu fosse o rei, talvez eu falaria para o Esdras assim: eu te dou a mão, você quer o pé também? Eu já estou deixando você ir embora, você não está pedindo demais? Foi isso que o Esdras pensou, de escutar essa resposta. A situação dele era difícil, mas através do jejum ele reconheceu que a ajuda divina é melhor do que a ajuda humana. Quando você jejua, você está reconhecendo que Deus pode te ajudar. Por isso que o jejum funciona. No jejum, além do propósito, o jejum ele tem propósitos, né? Nós falamos aqui 3 propósitos estabelecidos pelo texto. O jejum também trabalha em nossos corações, ele é uma ferramenta, a arma que nós temos para lutar no nosso tempo, porque ele trabalha no nosso coração a confiança. Quando jejuamos, temos a confiança de que o socorro dos céus é mais importante do que os recursos da terra. Através do jejum, você não apenas tem o propósito da ajuda de Deus, como através do jejum você confia na ajuda de Deus. A ajuda divina não está apenas no propósito, ela está também na confiança. Quando o seu coração entender a necessidade do jejum, significa que você confia em Deus. Porque enquanto você não confia em Deus, você corre daqui para ali. Você tenta o recurso, você vai, você espera da pessoa, e aí a pessoa não te ajuda, e aí outro te apunhala pelas costas, e quem você acha que está te ajudando está falando mal de você pelas suas costas, e aí você está buscando o recurso humano, e buscar o recurso humano não adianta. O dia que você fala assim: não, eu vou jejuar para que o Senhor me ajude, você está confiando em Deus. O jejum me ensina sobre confiar em Deus. Ainda sobre confiança, quando jejuamos, temos a confiança de que a boa mão de Deus está sobre nós e os que o buscam. Está em Esdras 8:22. A boa mão do nosso Deus é sobre aqueles que o buscam. Por que Deus não age a nosso favor? Porque nós não buscamos. Porque se o buscarmos, a boa mão do Senhor será sobre a sua vida. Levante sua mão assim ao Senhor, recebendo. Eu profetizo sobre a sua vida, que na hora que você buscar o Senhor, a boa mão do Senhor será sobre você. A boa mão do Senhor será sobre a sua vida, meu irmão. Mas para isso você tem que buscar. Qual versículo nós abrimos esse culto mesmo? Está dentro do mesmo contexto. É Jeremias, cativeiro babilônico. Clamas a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Eu ainda gosto mais ainda do 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração.
Você está reclamando da falta da ação de Deus sobre a sua vida? Eu te pergunto, você tem buscado a Deus? Mudar de igreja não é a solução, não. Esperar recurso humano não é a solução, não. Criticar não é a solução, não. Sabe qual é a solução? Buscar. Porque quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Quem bate, abre. Em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer situação, quem busca a Deus tem resposta de Deus. Quem está buscando a Deus na igreja, Deus está dando resposta, te garanto isso. Ou os testemunhos constantes do projeto Dorcas, das vigílias, das orações, dos moveres de Deus, das manifestações do Senhor. Quem busca, está encontrando. Para de reclamar e começa a buscar. Quem busca, a boa mão do Senhor é sobre eles. Quando nós buscamos a Deus no jejum, nossa confiança em Deus aumenta, porque nós confiaremos na boa mão do Senhor. Ainda sobre confiança, quando jejuamos, temos a confiança de que Deus é por nós, para o nosso bem. Esdras 8:22, para o bem deles. Deus nunca vai agir para o nosso mal. O Senhor sempre vai trabalhar pelo nosso bem. Isso só acontece quando eu jejuo. Por quê? Porque o jejum é a ferramenta, é uma das armas que nós temos para demonstrar que estamos buscando a Deus. Você é grato ao Senhor dizimando e ofertando. A gente resume isso na Bíblia dessa forma. Como que você é grato a Deus? Trazendo seu dízimo e sua oferta. Você está sendo grato ao Senhor. Nós externamos isso. Você tem comunhão com Deus através da oração. Como que você tem comunhão com Deus? Orando. Deus fala com você em primeira instância. Existem outras instâncias de Deus, mas em primeira instância, Deus fala com você através da Bíblia. Agora, como que você busca a Deus? Jejuando. Entenderam, irmãos? Gratidão, dízimo, comunhão, oração, resposta de Deus, Bíblia, confiança, jejum. Se eu jejuo, eu espero o bem de Deus sobre a minha vida. É simples assim. Quando eu jejuo, eu estou buscando, eu estou falando para Deus assim, eu estou pagando o preço. Eu quero sair da sua casa a pé, para o culto de vigília, para o culto de oração, para os cultos da igreja. Mostra que você está buscando a Deus também. Abrir mão de alguma coisa para ler a Bíblia na sua casa, mostra que você está buscando a Deus. Mas nada é tão claro para Deus que você está buscando Ele, quanto a disponibilidade em jejuar. Quando você fala assim, vou buscar ao Senhor, em todas as vezes que isso aparece na Bíblia, tem um jejum. Esther, vamos buscar a Deus, tinha um jejum. Josias, vamos buscar o Senhor, tinha um jejum. Esdras, vamos buscar o Senhor, tem um jejum. Todos que buscaram a Deus na Bíblia jejuaram. Comunhão e oração, escutar Deus palavra, buscar ao Senhor, jejum. Para de buscar a Deus só com palavras. Para de só falar que busca a Deus e mostra para Ele que você o busca através do jejum. Busque ao Senhor. Eu preciso que você aprenda isso. Que quando você lê na Bíblia, que quando você escutar um pastor falando assim,
Busque a Deus. Acenda na sua mente a luzinha escrito jejum. Busca a Deus, jejum. Porque o resto é buscar de palavra. Não, eu busco a Deus, eu vou na igreja. Não, eu busco a Deus, eu faço, aconteça. Buscar a Deus é jejum. Não que as outras não sejam. A forma mais evidente, jejum. Ah, pastor, eu agradeço a Deus com palavras. Vale, vale. Mas qual a forma bíblica melhor de agradecer? Ah, pastor, tem comunhão com Deus porque eu escuto louvores. Vale, vale. Mas qual a melhor forma de comunhão com Deus? Oração. Em terceiro lugar, sobre jejum, o jejum é eficiente. Fala para o irmão que está do seu lado aí, o jejum é eficiente. Por isso que é uma boa arma. Por isso que é uma boa arma para o nosso tempo. Meu irmão, o jejum não falha. Amém? Irmãos mais velhos de caminhada que jejuaram e alcançaram muitas respostas de Deus para a sua vida. Amém ou não amém? Quantas vezes você jejuou e Deus falou sim para você? Que maravilha! Poderia dar para você aqui 1 milhão de testemunhos de vezes que eu jejuei e a resposta de Deus veio. O jejum não falha. É batata, é quase o remédio certo. Jejua que o negócio dá certo. Não é uma moeda de troca, mas dá certo. A eficácia do jejum. Primeiro, 3 verdades devem ser observadas. Primeiro, eles não somente apregoaram um jejum, eles jejuaram. Está no 8:23. Nós jejuamos. Sai da fala e entra na ação. Porque o jejum funciona. Não é só falar que jejuou, não. Vai nos faltar tempo aqui. Jejue da forma correta. Leia Mateus 6. O que Jesus fala sobre jejum e faz aquilo lá. Amém? Não é só falar que jejuou. Não é só passar fome. Não é só deixar de comer alguma coisa durante um determinado tempo. Não é isso. Literalmente, verdadeiramente, jejue é eficaz. Eles fizeram da forma correta e foi eficaz. Em segundo lugar, eles não somente se propuseram a pedir ajuda a Deus, eles oraram, Esdras 8:23, e pedimos isto ao Senhor nosso Deus. Lembra do primeiro princípio do jejum? Quando você jejua, você se aproxima de Deus. Perto de Deus, aquilo que você pede é melhor observado. Amém ou não amém? Quando alguém te liga te pedindo alguma coisa, tem uma importância. E quando alguém te procura pedindo alguma coisa, tem outra importância. No nosso tempo, a comparação é muito clara, né? Talvez eu mande para você uma mensagem no WhatsApp, te pedindo alguma coisa. Vai ter um grau de importância. Talvez não é tão importante assim, então a mensagem resolve. Se a situação for um pouco mais grave, ao invés de te ligar, ao invés de mandar a mensagem, eu vou ligar para você. Talvez você poderia ter mandado a mensagem, mas como aquilo para você é importante, você ligou para a pessoa. Se aquilo for muito grave, o que você vai querer fazer? Conversar pessoalmente. Procurar. Talvez nós com Deus estamos na mensagem de WhatsApp. No máximo estamos ligando. Quando nós jejuamos, nós estamos indo pedir pessoalmente. Entendeu? Não é só passar fome. Não é só abster de algum alimento. É estar perto de Deus para ser melhor observado. Para pedir a Deus aquilo que você está buscando. Sabe qual é a melhor hora do jejum para que você faça a sua oração? Na hora que você estiver mais com fome. Na hora que aquilo que você se absteve estiver te fazendo maior falta.
há pouco tempo, eu fiquei 2 anos sem tomar refrigerante. Eu já fiquei muitos anos da minha vida sem tomar refrigerante, irmãos. Esses dias eu somei 10 anos da minha vida, eu convivi sem refrigerante, em jejum. Aí quando eu vejo que chega um momento que não faz diferença mais, água, suco, não ter refrigerante, não está valendo mais nada, aí eu paro. Mas sabe que horas que eu orava em prol daquilo que eu estava jejuando? Na hora que eu estava lá no serviço, na sexta-feira, aquele calor. E aí os meninos chegavam lá com a Coca-Cola gelada. E fazia o barulhinho assim, ó. Tss. E aí a água vinha na boca. Assim, meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, eu estou jejuando, Pai. É aqui que você ora. Você faz um jejum, né? Do momento que você acordar até meio-dia, isso significa que você não vai tomar café da manhã. Aí quando dá 10 horas, parece que as tripas estão dando um nó, e está até doendo, e você pensa, meu Deus, eu tenho que comer alguma coisa. Essa é a hora que você vai orar. Você vai falar assim, Senhor, em nome de Jesus, eu estou jejuando, é para isso, lembra de mim. Não é só passar fome. No jejum você tem que falar para Deus, no momento mais difícil do seu jejum, aquilo que você quer com o Senhor. Por que, pastor, que é assim? Porque a sua carne está fraca. E aprende uma matemática bíblica. Toda vez que a sua carne está fraca, o seu espírito está forte. Você consegue entender as palavras do apóstolo Paulo? Quando sou fraco, é que sou forte. Isso não vale só para o jejum, não. O dia que você está mais fraco, mais dependente de Deus, mais carente do Senhor, mais necessitado das que você chega e fala assim, Senhor, eu não valo nada, eu estou péssimo diante do Senhor, eu só fiz coisa errada, e nem eu estou me aguentando. É o momento que espiritualmente você está mais forte, porque quando sou fraco, é que sou forte. Quando você está se sentindo, irmãos, o super crente, não, estou orando, estou poderoso, aleluia, sai capeta, aí você está fraquinho, você não entendeu nada de evangelho. Não, estou orando, estou acordando de madrugada, pode deixar, pastor, joga aqui que aqui é comigo, esse demônio aí eu mando embora. Quando você está assim, você está fraquinho. O negócio é quando você está diante da situação e fala assim, Senhor, eu vou ter que orar, eu vou ter que repreender, eu vou ter que fazer, eu vou ter que pregar a tua palavra, eu vou ter que cantar, eu que vou ter que clamar ao Senhor, misericórdia. Esse momento que você é forte, porque você está dependendo de Deus. Por isso que é assim. No momento que a sua carne está mais fraca, é que o seu espírito está mais forte. Dentro da ignorância da nossa caminhada cristã, todo mundo quando converte dá umas bobeiras, né? Não sei se você já pensou nas bobeiras que você deu quando você converteu. Eu penso nas minhas constantemente, né? E aí, pastor meu pregava muito sobre batismo no Espírito Santo, pastor Gilmar, e a gente buscando batismo com o Espírito Santo, e aí, irmãos, subia para o monte, 7 dias de oração no monte, e jejuava todo dia, e lia a Bíblia. Quando eu me converti, irmãos, eu li a Bíblia toda em 4 meses, Gênesis, Apocalipse. O irmão Vicente, que hoje é pastor, andava com as Bíblias dentro de um golzinho quadrado que ele tinha, e aí no dia que eu aceitei Jesus, ele foi lá na porta-mala do carro, pegou a Bíblia e me deu. Em 4 meses eu li a primeira vez. E lendo a Bíblia, orando, e subindo ao monte, reteté, e maravilha, batiza com o Espírito Santo, nada. Os irmãos punham a mão na minha cabeça, ungia, chamava a turma toda para orar comigo, e nada acontecia, irmãos. E eu ficava frustrado, eu falava assim, Senhor, mas não é possível que eu não vou orar em língua estranha. Meus amigos, a gente converteu um trio de amigos, né, juntos, nós éramos 3 amigos, e nós 3 convertemos. E aí os meus amigos batizaram do Espírito Santo, orando em língua, que é maravilha, no culto. E eu olhava e falava assim, Senhor, eu quero isso também. E orava e jejuava e buscava e nada. Irmãos, teve uma semana que, sabe aquela semana que tudo deu errado? Foi essa semana na minha vida, tudo deu errado. Eu não fui no monte, e algumas coisas aconteceram. E aí no sábado, um dos amigos meus falou, Tiago, vamos para o monte, só nós 3, vamos para o monte.
Irmãos, eu não era nada. Aí nesse dia eu cheguei no monte, eu chorei. Eu falei, Senhor, me perdoa, essa semana foi terrível. Essa semana eu não orei, essa semana eu não li a Bíblia, essa semana eu não fiz nada. Essa semana eu dependo de Ti. Deus, eu não sou merecedor nem de estar aqui. Senhor, eu não sei por que o Senhor me chamou, eu não presto para nada, eu sou falho, eu sou pecador. O vento do Espírito soprou. O Espírito Santo de Deus me tomou. E aquilo que eu mais buscava naquela época aconteceu. Mas aconteceu na noite que eu me quebrantei. Porque enquanto eu me achava, irmãos, eu ia receber uma oração, eu mereço receber o Espírito Santo hoje. Hoje o Espírito Santo vem, porque eu estou santo, aleluia. Não acontecia nada. O dia que eu quebrantei, veio. Porque é assim, irmãos. Quando a nossa carne está fraca, quando a nossa carne está mortificada, é que nós estamos fortes. Pastor, minha carne está fraca quando eu peco? Aí é que está o segredo. Não. A sua carne está fraca quando você jejua. Já sei, pastor, descobri o segredo. Vou pecar e na hora que eu pedir perdão, Deus me abençoou. Foi assim que aconteceu com o senhor? Não. O meu tinha um problema de altivez que precisava ser quebrado. Você precisa mortificar a sua carne. E não é com o pecado. Deus te deixou uma ferramenta para isso. O jejum. Em terceiro lugar, ainda sobre a eficácia do jejum. Eles receberam resposta do jejum e as suas orações. Esdras 8, 23. Ele nos atendeu. A jornada era difícil, a batalha era perdida, o caminho tinha muitos inimigos, eles morreriam nesse caminho, mas eles oraram, eles jejuaram, e o Senhor levou resposta para eles. O jejum é eficaz, porque o jejum traz a ação de Deus sobre as nossas vidas. Eu não sei com quem, eu não sei porquê, mas o Senhor manda dizer para você nessa noite: jejua, Ele vai te dar resposta. Jejua, irmão. Apresenta ao Senhor. A sua resposta virá de Deus através do jejum. Jejua. Paga o preço. Se quebrante diante do Senhor. Exalte o nome do seu Deus através do jejum. Clame a Deus, Ele trará a resposta, Ele trará a bênção, Ele será com você nessa jornada. Pastor, mas é muito difícil. Pastor, mas é muito complicado. Pastor, mas a minha situação está um caos. Não importa. Paga o preço. Jejua. Deus será com você. Ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer atender a sua oração. Porém, você está longe demais. Vem para perto de Deus através do jejum. Vem para perto de Deus através da oração. Vem para perto de Deus através da leitura bíblica. Mas esteja perto do Senhor. Ele quer te escutar. Ele quer te ouvir. Ele quer te abençoar. A porta será aberta. A doença vai ser curada. O relacionamento será restaurado. Seu filho vai voltar. Deus é com você. Ele não te abandona jamais. Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Se coloque de pé, vamos orar. Enquanto a Márcia canta aqui mais uma canção de adoração, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Enquanto ela se prepara aqui, vamos fazer uma primeira oração. Você entrou aqui nessa noite, você veio aqui nessa noite, perguntando para Deus, por que está difícil? Por que a caminhada está complicada? O que você pode fazer para mudar essa situação? A resposta de Deus para você nessa noite é: jejua. Paga o preço. Nem sempre no cristianismo as coisas vão chegar de graça para nós. Jejua, meu irmão.
Faz um propósito, Deus, aí nessa noite, de se colocar à disposição do Senhor, de buscar mais ao Senhor, de estar na presença de Deus, de forma mais intensa, mais eficaz. Creia, meu irmão, que Deus vai agir, vai operar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado pela tua instrução sobre os nossos corações. A tua palavra é limpa, é pura, é eficaz. A tua palavra é como mel, a tua palavra é como ouro, é o bem mais precioso que nós podemos ter ou alcançar. A tua palavra, Deus, é tudo, é tudo, é tudo o que nós precisamos. Que nessa noite, Pai, nós possamos estar sendo despertados diante do teu altar, ao jejum, à consagração, à oração, na tua presença, Pai. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, é o que nós buscamos do Senhor, em nome de Jesus, nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Vamos declarar que o Senhor é grande nessa noite. Se você conhece, canta com a gente. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Diga, alegria de toda a terra. Toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.